porque eu já estou aqui com a minha água preparadinha para essa aula incrível. Então, vamos lá começar essa imersão de hoje, a imersão da clareza financeira. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Tavares, sou educadora financeira e hoje eu vim te dar uma aula incrível sobre finanças. Então, já prepara o teu caderno, já prepara a planilha, que essa planilha vai ser usada nessa imersão. Vai lá para aquele lugar tranquilo da casa, onde você não vai ser interrompido. Se você puder, coloque um fone de ouvido, mas se não puder, não tem problema. Mas que nesse momento você tire todas as distrações para que você consiga ter melhor entendimento sobre essa imersão de hoje, sobre essa aula de hoje. Então, sem mais delongas, eu sei que muitas pessoas irão chegar atrasado, mas nós já iremos iniciar. Eu costumo dizer que aquilo que você não sabe está te impedindo de prosperar. E hoje você vai saber como ter clareza financeira na prática. Você vai aprender como fazer um orçamento, ter clareza da sua vida financeira, vai encarar esse financeiro, esse orçamento junto comigo e saber por que você está no vermelho, por que você está passando por problemas financeiros. O primeiro passo fundamental para que você venha começar a ter uma transformação nas suas finanças é você ter clareza. Pois você concorda comigo que aquilo que você não consegue visualizar, você não sabe como se portar diante disso. Você não consegue enxergar se tem um problema. Então, a clareza, ela serve para te nortear, para tirar as escamas dos seus olhos, e é isso que eu vou fazer hoje com você. Eu sei que muitas pessoas têm medo de encarar o financeiro, mas não precisa ter medo, eu estou aqui para ajudar você, e eu quero dizer que eu já estive desse lado. Eu quero primeiramente falar aqui para vocês que eu tenho um canal no YouTube, você pode estar me seguindo, se inscrevendo no meu canal. Mas quem é a Fernanda Tavares? Eu tenho 38 anos, sou casada, mãe, certificada em educação financeira desde 2021 e sou especialista em organização financeira. Eu trago alguns valores comigo. Deus, acredito que nós temos que colocar Deus sobre todas as coisas. Crescimento, acredito também que nós precisamos estar sempre em busca de crescimento. Sem crescimento, nós ficamos estagnadas e estagnados. Então, eu defendo a ideia de que precisamos buscar crescimento. Então, esse é um dos meus valores. Liberdade. Acredito que nós não nascemos para sermos escravos. Nós nascemos para a liberdade. E quando você está dentro de problemas financeiros, quando a sua vida financeira está uma bagunça, você está escrava e escravo disso. Então, eu estou aqui para te libertar. E eu gosto muito de ter a liberdade na minha vida. Esse é um valor muito forte que eu tenho. Eu amo ser livre em todos os sentidos e eu sempre quero trazer isso para os meus alunos e para as pessoas que estão ao meu lado. Outro valor é a honra. Eu prezo muito por honrar com a minha palavra, em honrar pessoas. É muito importante nós termos a honra dentro da nossa vida. Desenvolvimento pessoal. Quando eu estava falida financeiramente, eu precisei me desenvolver pessoalmente e até hoje eu me desenvolvo. Então, esse valor ele é muito forte na minha vida. Eu acredito que pau que nasce torto não morre torto, que nós podemos sim buscar por desenvolvimento pessoal para que nossa vida venha a ser elevada,
para que nós venhamos sair da mesmice, da escassez. Então, é interessante nós nos desenvolvermos pessoalmente, pois isso vai refletir no externo. Acredito também no crescimento, como eu já falei, busca de conhecimento e propósito de vida. Para eu estar onde eu estou, para ter a cabeça que eu tenho hoje, para estar com as finanças organizadas, eu precisei buscar conhecimento e propósito de vida. A maioria das pessoas que me procuram para fazer a mentoria financeira, para organizar suas finanças, elas até têm essa vontade de fazer, de organizar, de mudar de vida, mas eu percebi que maioria não tem propósito. Elas sabem que precisam, que querem, mas não sabem onde quer chegar. Então, é de suma importância que você tenha propósito, e esse é um valor muito forte também na minha vida, ter propósito de vida, e nós só conseguimos atingir nosso propósito quando nós buscamos conhecimento. O conhecimento transforma, o conhecimento liberta. Parece clichê falar que o conhecimento transforma, mas de fato ele faz isso acontecer. E a minha missão é libertar vidas através da educação financeira. Então, eu estou aqui hoje cumprindo a minha missão, o meu propósito de vida, que é te libertar da escassez, te libertar das amarras que estão bloqueando a sua prosperidade, a sua abundância, através da educação financeira. Então, aqui eu tenho alguns depoimentos de alunos meus que foram transformados, que foram libertos de problemas financeiros. Aqui, pessoas que conseguiram zerar dívidas, que viviam em ciclos de dívidas, que não conseguiam sozinhos sair de dívidas. Então, aqui tem pessoas também que não tinham dinheiro sobrando, não conseguiam fazer dinheiro sobrar e já podem viver uma vida com dinheiro sobrando, comprando bens à vista, sem ter que estar parcelando, entrando em dívidas. Pessoas que nunca puderam provar disso, de conseguir adquirir um bem sem que se endividasse para isso. E pessoas que conseguiram fazer dinheiro sobrar, investindo. Nas minhas aulas, nas minhas mentorias, você aprende tudo isso e muito mais. Você aprende de fato como gerenciar o seu dinheiro, como você vai tratar a sua vida financeira. Você vai estar no comando, com dinheiro sobrando, zerando suas dívidas, limpando o seu nome, realizando sonhos sem endividar-se, comprando consciente, saindo de compulsões. Então, aqui tem uma pequena amostra daquilo que os meus alunos, aquelas pessoas que já passaram pelos meus treinamentos, adquiriram e que você também pode adquirir. E para quem é essa aula? Eu sei que pode ter homem aqui, mas como o meu público maior são mulheres, eu me direcionei para mulheres, mas não se sinta excluído, pois é só por questão da maioria das pessoas que me procuram serem mulheres. Mas para quem é essa aula hoje? São para mulheres que sentem que o dinheiro entra, mas desaparece, e deseja finalmente entender para onde ele está indo. Para quem já tentou organizar as finanças, mas sempre se perde no meio do caminho e acaba voltando aos velhos hábitos. Para você que sente culpa ao gastar, mas também não consegue parar de comprar por impulso.
Eu sei que toda vez que você compra, você fica com aquele sentimento horrível de culpa. Ai, porque eu gastei, porque eu fiz isso, porque eu adquiri mais uma dívida, porque eu não saio desse ciclo de endividamento. Você sente culpa por isso, mas você não consegue parar de comprar por impulso. Você não consegue controlar-se. É para você também que deseja, de uma vez por todas, encarar o seu financeiro e enxergar a sua realidade financeira com clareza e assumir o controle da sua própria vida. Eu sei que você tem um certo medo, eu sei que dá um frio na barriga só de pensar em encarar seu financeiro. Eu também já estive desse lado. Só de pensar eu começava a sentir ansiedade, eu começava a sentir um frio na barriga, porque eu não queria encarar essa realidade. Eu queria fugir desse problema e você que está aí do outro lado pode estar fazendo isso. Então essa aula é para você também. Para você que quer aprender a criar um orçamento que vai além dos números, um orçamento que traga paz, segurança, propósito, que você possa estar em paz, com leveza, com tranquilidade. E para você que está cansado de sobreviver financeiramente, deseja construir um futuro de realizações, de liberdade, você que está cansada de empurrar essa vida financeira ruim com a barriga, mês após mês, nesse ciclo de escassez. E essa aula é para você mesmo que, primeiramente, eu quero dizer que o Brasil é o segundo lugar com menos educação financeira. Então, não sinta-se culpada por isso, pois o sistema corrupto brasileiro quer que você fique no cabresto como um cavalo que não consegue fazer nada, que só anda na direção do governo, que vive de auxílio e que não abre a visão para o novo, para outras coisas. Então, além do sistema querer isso e o Brasil ser um lugar com menos educação financeira, é normal. É normal, na verdade é comum você não ter a educação financeira, mas não é normal você estar nisso. E aí você acha que por maioria das pessoas estarem no mesmo patamar que você, estarem com problemas financeiros como você, algumas pessoas até romantizam, você acha que precisa viver na mesmice. Você pode achar que essa aula não é para você, mas mesmo que você esteja dentro de estatísticas que eu vou falar aqui, é para você. É possível transformar a sua vida, é possível mudar isso. Então, existe uma dura realidade financeira no Brasil, onde 67% dos brasileiros não controlam suas finanças. O dinheiro entra e desaparece sem que percebam. O dinheiro escorre pelas suas mãos. Mais de 40% das famílias estão endividadas, presas a boletos e sem perspectiva de mudança, vivendo para pagar boleto, e existe uma vida além disso. 75% vivem no limite, não conseguem guardar dinheiro e sempre esperam o próximo salário para fazer alguma coisa. Imagina você viver no limite, nunca consegue sobrar dinheiro. Eu já passei por isso, eu sei como é maçante viver assim. Meu Deus, é muito difícil você viver na escassez, só com aquilo ali, e isso acaba te deixando sem perspectiva de vida. Você acha que nunca vai mudar, que nunca vai dar certo para você, mas eu quero te dizer que tem solução. Apenas 5% investem, porque a maioria ainda acredita que investimento é coisa para ricos. Ou então você tem medo de investir porque você escutou histórias ou você mesma foi investir em algo que você não sabia como fazer e acabou perdendo dinheiro. Quero dizer para você que investimento pode
transformar a sua vida, né? Pode fazer você adquirir liberdade financeira e que o segredo do investimento é você saber o que está fazendo, é você buscar conhecimento. Quando você pensa em investir, você precisa pensar também em buscar conhecimento. Não vai na corda de pessoas, não vai achando que sabe tudo, você precisa adquirir conhecimento para que você não venha perder dinheiro, tá bom? E isso não é sobre números, isso é sobre vidas aprisionadas na escassez, na ansiedade. Mas existe um caminho para mudar essa realidade. Nessa imersão da clareza financeira, você vai finalmente entender para onde seu dinheiro está indo, parar de se sentir perdido e começar a construir um futuro de liberdade e segurança. Imagina ter isso na sua vida? É possível. E é por isso que eu estou aqui, para te ensinar uma matéria que você não aprende em escolas ou nas melhores universidades. E é por isso que eu criei essa aula. Você não encontra em faculdades, em escolas, educação financeira. Hoje já existem algumas escolas que estão incentivando, mas são pouquíssimas, uma pequena parcela. Eu acredito que se nós tivéssemos mais educação financeira no Brasil, nós poderíamos todos ser ricos, bem-sucedidos, mas como eu falei, o sistema ele não quer que você acesse essa informação. Eu nunca vi o presidente falar que vai disponibilizar educação financeira para as pessoas, porque ele sabe que ele disponibilizando a educação financeira, as vendas vão cair, você vai começar a entrar em si e não vai ser mais refém do sistema. E aí, se o dinheiro some, você não sabe para onde ele está indo. Então, hoje nós vamos montar um orçamento ao vivo, mas antes eu quero te explicar um pouquinho da minha história. Que eu não cheguei aqui por acaso, eu não caí de paraquedas na educação financeira. Eu tenho uma história por trás disso. E como eu era antes da educação financeira. Bom, Fernanda era uma pessoa compulsiva em compra de roupas, bolsas, sapatos, presentes. Eu gostava muito de agradar pessoas, então eu presenteava muito. Eu tinha a síndrome da boazinha. Eu tinha que estar sempre agradando as pessoas e o meu financeiro sofria por isso. Porque quando você quer agradar pessoas, você acaba dispondo de dinheiro para isso. Você pega seu dinheiro, você compra presentes e mais presentes. Você acaba indo para lugares, comprando coisas, vivendo experiências que às vezes você nem queria só para agradar. Então, eu era a boazinha da história. O meu dinheiro sumia porque eu queria agradar a todo mundo e não olhava para mim mesma. Então, eu vivia endividada, sempre comprava além do que podia. Eu lembro que eu comprava tanta roupa, tanta coisa e eu não conseguia pagar. Muitas coisas eu não conseguia pagar e eu precisava me esconder. Às vezes eu comprava coisas de pessoas que moravam na minha rua e eu tinha que andar por outra rua, eu tinha que sair escondida, porque eu morria de medo de ser cobrada na rua. Algumas pessoas já me envergonharam antigamente por conta disso. Então, imagina você viver uma vida escrava em que você precisa se esconder, que você precisa não atender uma ligação, que você precisa ficar em casa só para a pessoa não te ver, porque você comprou algo e não conseguiu pagar, ou porque você está enrolando para pagar. Eu não era caloteira, mas eu tinha muita dificuldade em pagar porque eu gastava além do que eu podia. Eu tinha medo de encarar meu financeiro, dava um frio na barriga, um nervoso só de pensar em eu ter que sentar para olhar minhas finanças, para ver como é que estava a saúde do meu dinheiro. Então, eu sentia um frio na barriga, eu sentia ansiedade, eu sentia medo por ter que encarar
os meus números, porque eu sabia que não estava bom aquilo, eu sabia que eu estava fazendo coisas que não me levariam para lugares melhores. Então, eu tinha muito medo de encarar meu financeiro, e talvez você esteja aqui, também tem medo disso. Só de pensar já dá um nervoso, o frio na barriga, a ansiedade. E eu vivia comprando fiado e por impulso. Eu não podia ver nada que eu estava lá comprando. Aí eu pensava, vou conseguir pagar. E aí virava uma bola de neve e eu não conseguia me controlar. Eu comprava por impulso, eu não conseguia ser racional. Eu estava todo o tempo comprando, 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 comprando. Eu sentia um prazer ao comprar, mas depois aquilo passava e eu queria novamente mais, mais e mais. Comprava fiado. Hoje em dia, a maioria das minhas compras, elas são à vista. Não quer dizer que eu não compro mais assim a prazo, mas eu tento deixar em parcelas menores e eu priorizo comprar à vista. Porque antes eu era terrível nesse sentido. Ficar fazendo muitas parcelas e comprar por impulso. E eu parcelava tudo e muitas vezes. E aí o que acontece? Quando você parcela em muitas vezes, você vai comprando e parcelando, por mais que você faça parcelas pequenas, essas parcelas se encontram. Porque mês a mês você não consegue se controlar e você vai juntando as parcelas. E o que acontece? Elas se unem e viram uma bola de neve. Aí você fica da sala para a cozinha, não consegue dormir direito, ansiosa, pensando, meu Deus, como é que essa fatura veio chegar nesse valor? Meu Deus, o que eu faço? Então, eu já fui assim também. Parcelava tudo, vivia de status para ser aceita, tentando sustentar uma vida que eu não tinha. E isso existe muito porque no Brasil existe essa cultura do status, de você muitas das vezes querer mostrar para as pessoas que você está num patamar sem estar, que você tem uma vida sem ter. E isso te escraviza. Essa cultura de status, ela é muito forte no Brasil. E nós já, por natureza, queremos pertencer. Nós nascemos com aquele sentimento de pertencimento, que nós precisamos pertencer a ambientes, que nós precisamos estar pertencentes a grupos, a lugares, e acaba que essa necessidade de pertencer, muitas das vezes faz com que você venha fazer o dinheiro escorrer pelas suas mãos, porque você começa a gastar todo o dinheiro para agradar, para mostrar para pessoas uma vida, para sustentar uma vida que você não pode. Não é que você não possa ter uma vida melhor, você pode sim, eu apoio isso e sempre busco também mudar a minha vida. Mas você precisa mudar o seu status, a sua condição de vida de acordo com o que entra. Se você está numa fase em que está entrando mais dinheiro, que você pode melhorar a sua moradia, que você pode melhorar algumas coisas na sua vida, você pode sim fazer isso, mas você precisa fazer isso com sabedoria, para não meter os pés pelas mãos. Eu não economizava, eu vivia como se não houvesse amanhã. Só se vive uma vez. Depois eu faço, depois eu economizo, depois eu reservo. E quando acontecia um imprevisto, lá estava eu correndo da sala para a cozinha agoniada. Porque quando você não economiza, quando você não poupa, quando você usa o seu dinheiro descontroladamente no futuro, isso vai afetar muito a sua vida. Eu tinha um falso merecimento e eu sempre me recompensava. Esse falso merecimento é quando você fala assim: eu mereço. Eu mereço comprar aquilo. Não, eu mereço, mas você vive todo o tempo nesse ciclo dizendo que merece, que merece, que merece, e aí seu dinheiro some também.
Quero te dizer que o merecimento, ele não está no sim que você diz para fazer uma dívida ali, ele não está no sim de você, fazer várias compras e dizer que merece, ele está no seu não. O seu verdadeiro merecimento, ele está no não que você dá. Quando você olha aquilo lá, você vê que não pode naquele momento adquirir, você diz não. Não é você falar sim para aquilo naquele momento, mas sim você dizer não, eu não vou fazer isso porque eu mereço viver uma vida melhor financeiramente. Eu mereço sair desse caos financeiro. Então, para isso, eu vou dizer não, porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Você está entendendo? Então, eu tinha muito falso merecimento. Todo o tempo eu estava me recompensando. E aí, meu dinheiro ia embora. Antes de terminar o mês, ele durava 5 dias úteis. Então, como eu tinha esse falso merecimento, eu sempre estava dizendo sim para tudo. E não, quando você quer mudar de vida, você precisa aprender a dizer não. Você não pode dizer sim sempre. Porque se você sempre está dizendo sim, 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 você não vai chegar onde você quer chegar. Você precisa alinhar isso. Eu não tinha reserva para imprevisto, passava por inúmeros perrengues financeiros. Os perrengues que nós falamos, os imprevistos, eles acontecem sem hora marcada. Então, não pense você que, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Um dia vai acontecer, uma hora vai acontecer. E também existem pessoas que elas atraem problemas financeiros, porque quanto mais elas pensam nos problemas, mais elas atraem. Então, você precisa estar preparada para isso, com uma reserva para emergências, para você não precisar se endividar. Geralmente, quando acontece um imprevisto, a pessoa vende alguma coisa de dentro de casa, ou ela empresta de bancos, de terceiros, de agiotas. Então, isso acaba trazendo um sério transtorno para a sua vida. E eu não tinha nenhum tipo de reserva. Vivia correndo da sala para a cozinha, passava por privações, tudo porque eu não tinha educação financeira. Então, isso é um pouco da minha história, que nem sempre eu fui organizada, eu tive que aprender. E eu tive alguns desafios, né? Ansiedade por conta de problemas financeiros, aquela ansiedade, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Meu Deus, como é que vai ser? Depois de ter feito todas aquelas compras que eu fazia por impulso, depois de estar tratando meu financeiro de qualquer jeito, eu ficava ansiosa, era terrível. Eu também quase me divorciei por conta de problemas financeiros, porque uma coisa é você estar com alguém e vocês passarem por um problema financeiro de momento e superar isso juntos, mas quando você vê que o problema foi porque ambos ou um dos dois não estava tratando bem esse financeiro, aí não existe amor, não existe nada que impeça, às vezes, um divórcio. E um dos maiores motivos de divórcio são problemas financeiros. Não é que não exista amor, mas qual é a mulher que quer estar sem segurança financeira? Qual é o homem que quer estar trabalhando e a mulher gastando todo o dinheiro? Então, ambas as partes sofrem. E eu quase me divorcio por isso. A sorte que eu conheci a educação financeira, eu comecei a me entender, comecei a entender a cabeça do meu marido, e aí isso nos salvou de um divórcio, porque eu queria muito me divorciar por conta de problemas financeiros. Então, tem muitas pessoas que estão vivendo isso do seu lado, ou até mesmo você, porque não sabem o que fazer, né? Então, eu passei por esse desafio também, de quase me divorciar, de ter ansiedade,
de não dormir noites tranquilas, você fica pensando como é que vai pagar aquela fatura, e aí você vira para um lado e para o outro com insônia, então não conseguia ter paz, não conseguia ter leveza, não conseguia dormir direito por conta disso. Não tinha paz e tranquilidade financeira. Vivia no vermelho, não sobrava dinheiro e era muito compulsiva. Muito, muito mesmo. Não tinha controle, não conseguia me controlar. Eu até pensava em me controlar, mas eu não conseguia me controlar. Então, era muito compulsiva. Eu passei por esses desafios. E aí, como é que eu superei isso? E quais foram as minhas conquistas? Superei buscando conhecimento. Primeiro de tudo, eu precisei parar, olhar onde eu estava e buscar conhecimento. Não tem como você mudar a sua vida sem buscar conhecimento. Porque aquilo que você não sabe está te impedindo de prosperar. Aquilo que você não sabe está te impedindo de chegar onde você quer chegar. Então, para que você saiba o que você precisa fazer para chegar onde quer, você precisa buscar conhecimentos. Por isso que um dos meus valores é a busca de conhecimentos. Porque a minha vida foi transformada através disso. E aí eu precisei entender e ter consciência de que eu tinha um problema e que eu precisaria de ajuda, pois sozinha do meu jeito não dava certo e eu não iria conseguir. Essa fase de você tomar consciência e falar assim, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo, ela é difícil de você conseguir encontrar. Às vezes você fica mentindo para você mesmo. Ah, não, eu estou bem. Não, no outro mês vai estar melhor. E aí você fica empurrando isso com a barriga todo o tempo. Você precisa ter essa consciência. E eu comecei a ter essa consciência depois que eu busquei conhecimento. E é por isso que eu defendo a frase que diz: aquilo que você não sabe te impede de prosperar. Você só não está prosperando hoje, você só não está bem financeiramente hoje porque você não sabe algo, né? Existem algumas pessoas que sabem e não praticam, mas a maioria não sabem. Então, nós erramos por falta de conhecimento. Então, eu precisei buscar conhecimento para eu mudar aquilo que eu queria mudar na minha vida. E minhas conquistas foram ter paz, tranquilidade financeira, adeus ansiedade, não sinto mais ansiedade por conta de finanças, acabei de vez com a compulsão, hoje em dia eu sou muito controlada ao comprar, eu compro com consciência, eu não fico mais refém, eu posso estar num lugar cheio de coisas que eu ame, mas eu não vou comprar descontroladamente. Eu sou bem consciente hoje e consigo controlar isso muito bem. Meu casamento foi salvo, consigo dormir noites tranquila e ter uma mentalidade abundante, né? Eu consegui tudo isso e tem também a questão das finanças, né? Do valor monetário. Mas eu levo em consideração que melhor do que você ter muito dinheiro, o melhor é você poder ter paz e tranquilidade, leveza, não estar doente, ansiosa, não estar refém de compulsões, estar com um casamento bom, dormir noites tranquilas e mudar seu modo de pensar. Isso aí não tem preço. Isso vai além do valor monetário, além do dinheiro. Claro que nós temos também realizações através do dinheiro, mas se você pensar assim, tá, eu quero ter muito dinheiro, mas no fundo você quer ter muito dinheiro e também ter isso tudo, ter paz, ter tranquilidade, não ficar ansiosa, acabar com as compulsões, poder ser a pessoa que controla e não ser controlada pelo dinheiro, isso é libertador. Então, eu tive essas conquistas que eu superei através da busca de conhecimento. E aí, hoje, eu faço as pessoas atingirem isso também e muito mais. Aqui tem depoimento de alunos que gastava tudo compulsiva e que não viu o dinheiro sobrar nunca.
e que aprendeu a ver o dinheiro na conta, a não gastar sem necessidade, que começou a organizar a vida financeira e não é mais refém daquele dinheiro, daquele salário que desaparece. Pessoas que começaram a pagar suas dívidas, que hoje estão sem dívidas, que pararam de viver no sufoco, que conseguem ver o dinheiro na conta e não fica com aquela vontade louca de gastar, que enquanto não zera a conta, não para, que começaram a investir, aprender, né, sobre a importância de ser um investidor para fazer o dinheiro trabalhar para essa pessoa e não ficar mais trabalhando que nem uma condenada. Então, hoje eu faço isso, eu faço as pessoas atingirem a liberdade financeira, saírem da escassez dessa prisão financeira. E quais foram os meus principais erros? Eu estava pensando, então eu dei uma resumida, coloquei 3 principais erros que eu tive nesse processo ruim sem educação financeira. Que foi falta de conhecimento. Eu não buscava conhecimento, então eu errei naquele tempo em não buscar conhecimentos. Se eu tivesse buscado conhecimentos, eu tinha abreviado os problemas. Na verdade, abreviado os problemas, não. Eu tinha abreviado a minha liberdade financeira. Querer agradar pessoas. Eu sempre estava querendo agradar, eu sempre era tão boazinha, queria todo o tempo estar presenteando. Não é que você não possa dar um presente, mas eu vivia em prol de presentear as pessoas, de estar em lugares, em festas e ambientes, muitas das vezes que eu não podia gastar um dinheiro para estar naquele lugar, mas eu gastava para agradar pessoas. Então, a falta de conhecimento, querer agradar pessoas e não se autorresponsabilizar, não ser autorresponsável, que é você não culpar marido, filho, ou outras pessoas pelos problemas que você está passando. Então, eu não me autorresponsabilizava. Eu sempre achava que a culpa era de outros, que era de outra coisa, e que os meus problemas financeiros eram por conta de terceiros e não porque eu não buscava conhecimento. Então, esses foram os 3 principais erros que eu cometi. E aí, na imersão da clareza, seu dinheiro some, você não sabe para onde vai, nós vamos montar o orçamento hoje. Então, se você estiver com a planilha aberta aí, vamos lá, pegue a planilha. Se você não conseguiu baixar a planilha, você pode pegar um caderno, e nós vamos fazer agora, na prática, o seu orçamento. Você vai colocar os valores reais nesse orçamento, você vai começar a ter clareza, eu vou estar aqui te direcionando. Então, vamos lá, abra sua planilha aí, ou o caderninho, mas eu acho interessante você usar a planilha, porque ela é muito boa para fazer isso. Eu vou já compartilhar aqui a tela. E aí você vai fazendo de acordo com aquilo que eu vou falando aqui. Então vamos lá, essa daqui é uma planilha de orçamento 4 em 1. Ela já é completinha, com a parte de orçamento, dívidas, metas e controle semanal. Então, a primeira parte aqui no orçamento, você percebe que tem aqui os meses do ano, ela é uma planilha anual, então você vai poder colocar aqui toda a sua vida financeira anual. Estamos em abril, certo? Então, vamos começar de abril. Aqui em salário líquido,
é o valor que você recebe depois dos descontos. Não é para você colocar aqui o valor bruto. Aquele valor, por exemplo, recebo R$ 3.000, mas depois desconta INSS, você vai colocar o valor líquido, o valor depois dos descontos. Você não pode colocar o valor que cai na conta integralmente sem o desconto, porque nós temos que trabalhar com números reais. Então, se você recebe 3.000, mas tem descontos e sai só 2.500, você vai pôr 2.500, tá? Vou fazer uma simulação aqui com R$ 3.000. E aí você vai colocar aqui o valor que entra líquido. Aqui na parte outros, se você fizer renda extra, você pode colocar também. Mas se você só vai colocar a renda extra se ela for uma renda extra que acontece todo mês e com uma média. Por exemplo, tem mês que eu faço 500, mas tem mês que eu faço 300. Então, qual a média que nós vamos colocar de extra aqui? Se houver extra. Fernanda, mais meses eu consigo tirar 300. Então, você vai colocar 300 ao invés de 500. Sabe por quê? Porque se fica mudando, oscilando, você não pode colocar um mês 500, um mês 300, que aí o seu orçamento não vai dar certo, a conta não vai bater no final. Então, nós precisamos trabalhar com números reais. E se você é empreendedor, você vai colocar o valor em média que você recebe. Esse mês eu fiz 3.000, esse mês fiz 5.000, esse mês fiz 2.500, mas a maioria dos meses é 5.000. Então, você vai pôr o valor de 5.000, porque é através desse número, nós vamos usar esse número como base para montar o seu orçamento, porque o seu orçamento ele precisa estar dentro do valor que você recebe. O orçamento é aquilo que você precisa para viver, né? É a sua vida financeira. Tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que você paga, tudo aquilo que está dentro do financeiro, ele tem que estar dentro do seu orçamento, do valor que entra. Então, aqui, a planilha já calculou 13.300, certo? Então, digamos que todo o valor que entra é 13.300. Aí, aqui na parte de essencial, você vai colocar as coisas que você... as despesas essenciais que você precisa para viver mês a mês. Aqui nessa parte de essencial é só aquilo que você precisa pagar todos os meses para manutenção da sua vida, né? Para você sobreviver. Então, se você paga aluguel, você vai colocar aqui aluguel. Vamos colocar R$ 1.000. Vamos colocar rancho. O rancho, a comida, né? Tudo aquilo que você compra no supermercado. Vamos por R$ 500. Lembrando que é só uma simulação. Hoje em dia está bem mais alta, né? Internet. Internet entra aqui porque muitas pessoas precisam trabalhar com a internet ou hoje em dia ninguém mais consegue viver sem internet. Para tudo. Então, a internet ela já entra aqui na despesa fixa. Plano de celular. Você paga um plano de celular, né, para colocar os seus créditos e tudo mais, se você usar, aí coloca aqui. Eu pago água. Pago R$ 100 de água. Pago energia. Você vai colocar. Fê, eu também faço a feira. A minha feira dá R$ 200 no mês. Então, aluguel, rancho, internet, plano de celular, água, luz, feira, tudo isso você vai pôr aqui. Tudo aquilo que você precisa mês a mês para você sobreviver, tá bom?
E aí essa planilha é muito boa, porque aqui ela já calculou quanto deu isso, ó, R$2.080 já deu. Essas coisas aqui, essenciais, essas despesas essenciais. Aí aqui em estilo de vida, você vai colocar academia, assinaturas, se você usa Netflix, Spotify, cursos, por exemplo, vou fazer uma mentoria ou vou fazer um curso. Tudo aquilo que você usar para educação, você vai pôr aqui no estilo de vida. O que é as despesas de estilo de vida? São aquelas despesas que você precisa, mas que você não vai acontecer nada no seu mês se você não tiver. Por exemplo, a academia ela é essencial, eu sempre aconselho as pessoas a se exercitarem, mas se você estiver aí num processo de organização financeira, se tiver que cortar, você pode cortar, mas depois retornar, claro. Mas são coisas que você pode viver sem. Então, acima, as essenciais é tudo aquilo que você precisa para viver, que não pode cortar. E estilo de vida é aquilo que você também precisa para manutenção da sua vida, mas que se você não tiver como arcar com isso, pode ser cortado, tá? Mas não é regra. Academia, 120. Netflix, 50. Nem sei quanto tá a Netflix hoje. Tô pagando R$200 da parcela de uma mentoria. Então, aqui já vai somar, ó, R$370. Aqui abaixo tem a parte de investimentos. Essa parte de investimentos é para a reserva de emergência. E aqui você pode colocar um valor de investimento para alguma meta. Eu quero comprar um celular, eu quero comprar um carro, eu quero fazer tal coisa que eu sonho. Você vai colocar aqui, vou colocar um celular, né? Colocar um celular. E aí, digamos que R$300 é a parcela desse celular. Você vai colocar mês a mês aqui esses valores. Por quê? A sua reserva de emergência e a realização de um sonho, elas precisam também estar dentro do seu orçamento. Tudo aquilo que você for fazer tem que estar dentro desse valor de recebimento. Esse orçamento aqui que eu estou fazendo é de 3.300. Então, tudo o que eu for fazer, ele precisa estar dentro disso. Quando você precisar fazer uma dívida, tem que estar dentro desse orçamento. Essa primeira parte aqui de orçamento da planilha é só para despesas fixas, despesas essenciais de estilo de vida e investimentos. E aí, aqui a planilha já somou 550. Então, de R$3.300 tem uma sobra mensal aqui, ó. Sobra mensal, 300. Aqui o que acontece? Muitas pessoas querem pôr as dívidas aqui nessa parte. Não. Quero te dizer que você precisa priorizar as suas despesas fixas e os investimentos. Antes de pagar a conta, você precisa priorizar suas despesas fixas. Porque tem muitas pessoas que invertem a ordem e aí paga um monte de dívida e depois fica
começa a ficar sem pagar aquilo que necessita. Às vezes, isso vai influenciar na sua comida, isso vai influenciar na conta de energia que você não pagou, e aí vai começar a ter juros. Isso influencia em várias questões aqui relacionadas à sua sobrevivência. Então, você precisa priorizar, primeiramente, pagar as suas despesas fixas, os seus investimentos, não esperar sobrar para investir, mas pegar primeiro, investir, para que você consiga ter investimentos, ter reserva, realizar seus sonhos, porque a vida, ela não é só pagar boletos, mas ela também é realização. Então, você já precisa incluir aquilo que você quer realizar dentro do seu orçamento. E aí, esse orçamento, aqui no final sobrou R$ 300. E aí que nós vamos falar de dívidas. Se você tem a sua despesa mensal de 3.000, porque se está sobrando 300 desse valor aqui, de 3.300, a sua despesa mensal, a sua despesa fixa, está dando R$ 3.000. Então, você já tem que ter na sua cabeça que todo mês você precisa separar com prioridade R$ 3.000 para pagar as suas despesas mensais. E se você tem R$ 3.000 para pagar essas despesas e o valor que sobra é só 300, você não vai poder fazer uma dívida no mês de R$ 300, ou de 350, ou de 500, porque não vai dar. E é isso que acontece. As pessoas não sabem quanto é o valor da despesa fixa, compram como se não houvesse amanhã, no impulso, não sabe quanto sobra, não olha para o financeiro e aí faz uma dívida e quando vê, meu Deus, como é que eu vou pagar essa dívida? Se eu fizer uma dívida de R$ 500, eu já vou saber que eu não vou poder pagar essa dívida porque só sobra 300 do meu orçamento. Entende como tudo tem que estar dentro do orçamento? Se você recebe 3.300, tudo aquilo que você for fazer tem que estar dentro disso, inclusive as dívidas. E senão vai sair do controle. O que acontece é que são feitas muitas dívidas. 80% dos brasileiros estão endividados e fazem muitas dívidas. E aí a conta não vai fechar. Aí isso vai ser um dos problemas de você estar no perrengue financeiro. Aí aqui nessa parte de dívidas, você precisa colocar o valor das suas dívidas. Você vai aqui em credor, digamos que você comprou da Márcia uma blusinha. Você vai colocar aqui Márcia, vai colocar a data. Colocar aqui 19/4/2025. Valor da parcela. A blusa da Márcia foi R$ 80. E aí você parcelou de 2 vezes. Então, você vai pôr 40, número de parcela 2 vezes, valor total 80. Ah, você comprou também numa loja XXX, né? Você comprou um sapato. Valor da parcela 80. Número de parcela 3. R$ 240 esse sapato. E aí você vai colocando. Aqui você vai colocar o motivo. Por que você comprou essa blusinha? Ah, gostei. Gostei dessa blusa. Ah, sapato. Estava necessitando. Quando você coloca aqui o motivo, o real motivo de você ter comprado, muitas das vezes você vai até
saber por que você está gastando, se você está gastando com necessidade ou não. Entende que se aqui você, eu comprei a blusa porque eu gostei. Talvez não seja uma necessidade, você só comprou por comprar. Eu comprei o sapato porque eu estava necessitando, tudo mais. Aí sim, é uma compra que é interessante porque você estava precisando. Aí olha só, aqui embaixo eu coloquei para somar, né, tanto o valor de parcela quanto o valor total da dívida. Então aqui está dizendo que no mês de abril você tem 120 de dívidas para pagar. E que o valor da sua dívida no total já está 320. Você tem que estar atenta para o valor de parcela e para o valor total, porque muitas pessoas às vezes estão devendo 5, 10, 20, 3 mil reais e não sabe. E aí vai só fazendo dívida e a dívida vai aumentando. Então você precisa saber quanto está o valor total da sua dívida e quanto está a parcela. Aqui está 120, então quer dizer que se está 120, eu ainda consigo vir aqui, ainda está dentro do meu orçamento. Tirando 120 daqui, ainda me sobra um valor, né? Ainda me sobra um valorzinho aqui para deixar na conta. Mas imagina que você comprou algo de 80, a parcela, e comprou mais alguma coisa que a parcela é 150. Vai dar 350 no mês. Isso quer dizer o quê? Que já vai ficar um saldo negativo, que você vai precisar de mais 50 reais para que consiga cobrir isso. Aí digamos que você comprou algo que a parcela é 300 reais no mês. E aí tá dando 650 a sua dívida no mês. Concorda comigo que se tá dando 650, isso daqui vai dar negativo? Porque se depois de todas as suas despesas, investimento, né, sobra 300, como é que você vai pagar uma dívida mensal de 650 reais? Vai ficar faltando 350. Aí o que é que acontece? Às vezes você vai emprestar, você vai passar o cartão de crédito, mas eu quero dizer que o cartão de crédito, ele não é extensão do seu salário, ele é um empréstimo, e um empréstimo com juros. Então, toda vez que você precisar fazer uma dívida, você precisa analisar se você pode fazer essa dívida, porque caso contrário, você vai entrar aí no caos financeiro, você vai começar a ficar agoniada, ansiosa, porque não está dando. Mas não está dando porque você não está olhando para o seu financeiro, você não está vendo até onde você pode ir. Então, nunca esqueça, o meu orçamento, aquele valor que eu recebo, tudo que eu preciso comprar tem que estar dentro dele. Ai, Fê, mas tá difícil, tô achando que essa vida tá muito escassa, aqui tá muito limitado. Você vai verificar formas de ter mais dinheiro entrando. Não tem para onde correr. Se você está insatisfeita com o valor do seu orçamento, se você quer realizar mais, você vai precisar ter mais dinheiro entrando. E não é trabalhar que nem uma condenada, é trabalhar com estratégia, criar outras fontes de renda com estratégia. E nós precisamos ter, no mínimo, 3 fontes de renda. Hoje em dia não dá mais para você trabalhar, para você ter uma fonte de renda. Às vezes, uma fonte de renda se torna insuficiente. Não dá para arcar com as nossas despesas, não dá, às vezes, para arcar com o mínimo, dependendo de onde você mora, qual o seu estilo de vida. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, se você está achando que está muito limitado, que está ruim, você vai precisar buscar novas fontes de renda, tá? Aí vamos aqui para a parte do controle semanal. A parte do controle semanal, você vai
começar a colocar as suas despesas de uma forma que fique mais visual. Então, vamos lá. Você vai colocar aqui aluguel, rancho, internet, plano de celular. Você vai colocar aqui o nome, né? Você vai descrever. Colocando aqui Ctrl+C, Ctrl+V para ser mais rápido. Aí você vai colocar o valor. Você vai descrever as suas contas mensais, né? As suas despesas mensais, tudo certinho. Tudo que está lá na planilha. Eu vou colocar só isso aqui, mas você pode colocar tudo que está lá na planilha. E aí você vai pôr os vencimentos. Por que você vai pôr os vencimentos? Para que você pode até imprimir isso aqui, para que fique visual, para que você tenha controle. Por exemplo, essa conta aqui vence dia 5, essa aqui vence dia 10, essa aqui vence dia 15, essa aqui vence dia 20. Então, você já sabe que dia 5 você vai precisar ter R$1.000 para pagar o seu aluguel. Então, você vai estar observando a sua conta, verificando tudo certinho para no dia 5 ter o valor do seu aluguel. Muitas pessoas não observam, não sabem nem quando a conta vence, ou então esquece de pagar a conta, e tem contas que têm juros. Quando você paga juros, você deixa dinheiro na mesa, e quando você tem essas informações na sua vista, eu gosto de colar assim na parede do quarto, ou comprar um quadrozinho assim que dá para você colocar. E aí, toda vez que você, digamos que dia 5 você pagou o seu aluguel, você vai dar um ok. Então, você já sabe que pagou essa despesa e que tá tudo tranquilo. Dia 10 vai vencer vai ter que comprar rancho. Então, você vai já se preparar com dinheiro e aí, quando pagar, dá o ok. E você vai fazer isso para tudo, você vai ter mais clareza, você vai ter mais controle das suas despesas, dos pagamentos e até mesmo de, se você é empreendedora, autônoma, de correr atrás desse dinheiro, tá? Aqui em despesas variáveis, para, por exemplo, Uber, supermercado, que mais? Fast food. Fast food é lanche fora de casa, né? Digamos que você vai pegar Uber no mês e esse Uber está descontrolado. Você está pegando muito Uber e acaba que tá te tirando muito dinheiro. Acontece muito isso. Já peguei muito aluno assim, que o dinheiro estava indo praticamente todo para o Uber. Então, você vai começar a limitar os seus gastos com despesas variáveis. Se você sabe que no seu orçamento está sobrando, vamos lá, a dívida deu 120, né? Então, está sobrando 180 do seu orçamento. E aí, você tem que limitar isso. Bom, se está sobrando 180, eu vou colocar que eu posso usar de Uber só 80 no mês, porque senão vai sair do meu orçamento. E aí, digamos que você pegou um Uber, na primeira semana, você vai precisar colocar aqui, usei R$20 de Uber nessa primeira semana. Aqui você vai limitar os seus gastos variáveis e você vai controlar isso, para você não sair do seu orçamento. Então, se você usou 20 de 80, você sabe que você tem R$60 ainda para usar. Aí, digamos que aqui você usou 30. Se você usou 30,
mais 20, usou 50, você tem mais 30 para usar. Aí aqui você usou os 30. O que vai acontecer? Você sabe que o seu limite é 80. Que se você sair disso, você vai extrapolar o limite, vai influenciar no seu orçamento, na sobra. Então, se você já usou os R$ 80, tá na hora de parar, né? Independente de faltar uma semana. E você não precisa também chegar até 80. Você pode ir limitando seus gastos e quanto mais você economizar, melhor. Porque o seu orçamento já está quase no limite. Eu vou. Quando você fizer supermercado, também você precisa observar que às vezes você colocou lá um valor de 500, 1.000, 1.200 de rancho, e aí quando você vai comprar, você ultrapassa. Ou você compra no supermercado, aí quando vê, você está na semana comprando várias coisinhas. Você compra várias coisinhas que você nem percebe que o dinheiro está indo nisso daí, você já saiu do limite. Você precisa colocar limite nos gastos e seguir esses limites. Não é para você ter uma vida escassa, mas é para você ter uma organização. Claro que conforme for aumentando o valor que você recebe, você vai poder sim usar mais. Mas sempre pense, tudo que eu fizer tem que estar dentro do orçamento, tá bom? E aí, digamos que você come fora. Se você sabe que só sobra R$ 100, né? Lá do seu orçamento. Então vou fazer um lanche, vou comer fora, alguma coisa. Aí usou R$ 50 nessa semana. Só um exemplo, né? Porque tá bem mais elevado o valor de um lanche, né? R$ 50 hoje em dia. Então você já sabe que se você for ter um limite mensal de R$ 100 para lanche, e se você já usou R$ 50 nessa primeira semana, você só tem mais 50 para usar. Então você precisa andar dentro desse limite, para que você consiga se organizar financeiramente, tá? Não é que você vai viver uma vida escassa, todo o tempo limitada, regrada, não é isso. Mas quando você está na desorganização, que o dinheiro não está sobrando, que está acontecendo várias situações, você precisa limitar os seus gastos, você precisa controlar esses gastos, tentar encaixar dentro, enxugar as suas despesas, encaixar tudo dentro do orçamento, daquilo que você recebe, para você melhorar a sua vida financeira, tá? Aqui em metas, você precisa criar a primeira meta de todas. Reserva de emergência. Não é comprar aquela casa, aquele carro. Reserva de emergência. Prioridade. Por quê? Se você vai criar depois uma meta de realizar um sonho de uma viagem, sem endividar-se, comprar uma casa, um carro, você já precisa ter uma reserva, porque o que acontece? Quando você está poupando para comprar uma casa, um carro ou realizar um sonho, vai acontecer imprevistos no mês, certo? E se você não tem reserva de emergência para esses imprevistos, o primeiro dinheiro que você vai pensar vai ser o dinheiro da sua reserva, ou o dinheiro que você está guardando para realizar seu sonho. E muitas das vezes você não consegue realizar por conta disso. Você diz, e todo mês acontece um imprevisto. Todo mês é um imprevisto. E aí você usa o dinheiro que às vezes também você poderia estar investindo para fazer o dinheiro trabalhar para você, e você não consegue. Por quê? Porque não tem reserva de emergência. Então, muito importante, sempre ter reserva de emergência como prioridade. E aí a reserva de emergência você tem que ter pelo menos de 6 meses a 1 ano reservado. Fê, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho reserva e se eu estou tirando só R$ 100 para reservar? Ou se eu estou tirando
Vamos ver aqui quanto eu coloquei. Só 250 para reservar. Começa com esses 250, né? Vai investindo todos os meses, e aí você vai colocar aqui. Por que você quer uma reserva? Segurança financeira. Que ela serve para dar segurança e tranquilidade. Qual o valor da sua reserva? O valor da reserva é o valor das suas despesas mensais. Se a sua despesa deu 3 mil, fora a dívida, tá? Então, aqui no orçamento, a gente sabe que deu 3 mil reais, né? Porque sobrou 300, então deu 3 mil reais. Então, você vai calcular 6 vezes 3 mil. 6 vezes 3 mil. 18 mil reais. Então, a sua reserva de 6 meses precisa ser 18 mil reais. Não é que você precisa ter 18 mil reais agora. Você vai construir, você vai montar essa reserva. E o prazo pode ser até 1 ano, 2 anos, porque é uma meta de curto prazo. Vou pôr 2 anos aqui. Mas não quer dizer que você vai montar a sua reserva só em 2 anos, tá? Você pode montar antes, dependendo do quanto você vai se dedicar a isso. Então, se a sua reserva é 18 mil reais, você vai poupando 250, todo mês. Eu sei que vai acontecer imprevisto, mas para você conseguir potencializar a sua reserva, você pode fazer extra, e aí o dinheiro do extra você coloca na sua reserva. Você vai ter que ver formas de conseguir mais dinheiro, não tem para onde correr, para montar essa reserva, tá? E aí, quando você tiver esses 18 mil formadinho, digamos que já tem 18 mil na conta. Fê, consegui construir minha reserva. Uhul, glória a Deus! Vou parar de investir na reserva? Não. Você vai criar o hábito de todo mês, independente de já ter o valor de 6 meses, de 12 meses da sua reserva, você vai investir todos os meses para que essa fonte não se esgote. Você vai investir todo mês, você vai separar o valorzinho que você determinou para essa reserva. Para ficar crescendo, porque imprevistos acontecem em hora marcada, como demissão, morte. Existem pessoas que fazem vaquinha no velório, né? Claro que você não vai morrer, mas eu quero te chamar a atenção para algo interessante. Fazem vaquinha no velório porque não tem dinheiro reservado para pagar. Cemitério tem que pagar terra, tem que pagar o velório e não é um valor baixo, não. Tem que pagar caixão, tem que pagar muitas coisas quando você morre. Infelizmente, né? Tem que pagar quando nasce para viver e para morrer. Tudo tem que se pagar. Então, quero mudar de carreira, quero mudar de profissão. Eu já fiz uma besteira de quando eu saí da CLT, eu não tinha reserva, eu saí na louca, achando que o meu seguro ia durar para sempre. Passei por sérios problemas, quase passamos fome, porque não tinha reserva. Então, eu queria fazer uma transição de carreira, começar a empreender e sair da CLT, mas eu não me preparei, porque eu não tinha educação financeira. Até para isso você precisa se preparar. Porque se você sair do seu trabalho achando que o seguro vai durar muito tempo, você está enganada, não vai durar muito tempo. E aí, como é que você vai arcar com as suas despesas? Você precisa, sim, ter reserva, porque quando você vai empreender, ou você vai fazer algum tipo de serviço que não tem estabilidade, você vai construir aquilo. Então, não dá para você contar com a sorte. Não dá para você contar só com o seu seguro, com a sua rescisão. Isso não vai dar certo. Aí, aqui, tipo de prazo curto,
né? Até 2 anos é curto prazo, a meta de médio prazo é de 2 a 5 anos, que geralmente para comprar uma casa já é uma meta de médio prazo, que é de 3 a 5 anos para você construir uma casa. Até a Virgínia, que é milionária, já construiu a casa dela em 3 anos, e você quer aí comprar uma casa financiada na loucura para ficar correndo da sala para a cozinha. E metas de longo prazo acima de 5 anos, que vem a aposentadoria e tudo mais. Aqui você vai colocar as ações que você vai ter para criar essa reserva. Bom, já que lá no orçamento está 250, eu vou colocar aqui poupar todos os meses 250 do que recebo para montar minha reserva. Fazer extras para potencializar. Aí você vai colocar tudo que você vai fazer para que você consiga montar a sua reserva o mais breve, para que você consiga ter mais dinheiro na conta, porque já aconteceu de aluno falar assim, eu tinha reservado 50, 100 reais, 200, 100 reais na conta, mas aconteceu uma emergência, minha filha adoeceu, e aí eu tive que comprar remédio e o dinheiro foi embora. Por que que isso acontece? Porque hoje em dia as coisas estão com um valor mais alto. E aí, geralmente, a pessoa que não investe na reserva, que não tem um hábito, ela quer colocar o menor valor possível. Quer colocar o menor valor possível e não dá muito certo, porque quanto menos você colocar, você não vai conseguir montar essa reserva de fato. Porque os imprevistos que acontecem te levam o dinheiro todo. Se tu colocar 50 reais por mês, acontece um imprevisto e, digamos, você vai comprar remédio e passa de 50 reais, você não vai conseguir criar a reserva. Aqui o que acontece? Você vai fazer empréstimos, você vai ficar sem reserva, você vai ficar frustrada depois. E a reserva de emergência, ela serve só para emergência, não é para você comprar a blusinha, o sapato, você vai usar para quando o gás acabar, quando você não receber o suficiente e esteja faltando a comida, você vai comprar a comida. Alguém adoeceu, você vai comprar o remédio, o seu veículo quebrou, o carro quebrou e você não tem como marcar, você vai tirar da reserva. É só para emergências, é só para as despesas fixas, aquelas despesas que você precisa para a manutenção da sua vida. Não é para comprar a blusinha, a roupinha. Então, esse aqui é um orçamento e aqui vai te dar muita clareza. Você vai conseguir saber para onde seu dinheiro está indo, você vai colocar aqui tudo que está acontecendo, tudo que você tá comprando, você vai pôr aqui em dívidas, valor de parcela, um motivo, você vai saber quanto você está devendo por mês, quanto está a sua dívida no geral. Tem gente que já fez dívida para o outro ano, e são dívidas altas. Então, aqui você vai saber tudo isso, você vai ter essa clareza de quanto você está devendo, quanto ainda precisa pagar. Aqui você vai ter clareza de qual o valor das suas despesas. Ainda tem mais. Se você perceber que o seu dinheiro está indo todo só na despesa, isso quer dizer que a sua despesa está elevada. E aí você vai precisar olhar com carinho para essas despesas aqui, para esse orçamento, e ver o que você precisa diminuir ou cortar. Por que cortar? Tem muitas das vezes despesas aqui que você deixou aqui que elas não são essenciais e que tá só te levando dinheiro. Às vezes tem pessoas que estão pagando assinaturas e não estão usando, ou estão comprando cursos e não estão estudando. Acontece muito isso. Eu tive uma aluna que ela era compulsiva em comprar cursos.
e ela não praticava. Então, ela estava deixando o dinheiro na mesa. E aí nós conversamos tudo certinho para ela dar um tempo de comprar cursos, porque estava só levando dinheiro. Já teve clientes que estavam pagando assinaturas, que comprou aquele queima diária para fazer exercício e não estava fazendo. Por quê? Porque não conseguia ter tempo ou porque não estava motivado e aí estava pagando mês a mês. E se você for calcular no final, isso está te levando um bom dinheiro. Então você sempre tem que tirar um tempinho para olhar o seu orçamento, para mudar os valores. Digamos que entrou mais dinheiro, você vai já comecei a receber mais dinheiro. Já estou faturando 5.000. Aí você vai mudar. Já vai colocar aqui em maio 5.000 reais. Aí já vai. Ah, eu estou fazendo 500 de extra. Você vai mudar. Ah, mudei, agora o meu aluguel tá 1.500. Você vai mudar. Conforme a sua vida financeira mudar, você vai mudando, de acordo com o mês, claro. Você vai mudando porque isso tem que estar muito claro para você. E você pode imprimir também essa planilha aqui, colocar no seu quarto, em algum lugar, para você observar isso. E sentar periodicamente, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, dependendo, para olhar o seu financeiro. E toda vez que você precisar fazer dívida, ou que você precisa tomar alguma decisão financeira, você tem que estar com esses números na ponta da língua, na sua cabeça, e às vezes a nossa cabeça não consegue guardar tantas coisas assim por conta da correria, mas você pode entrar no seu computador, olhar a planilha, ou olhar a planilha impressa, e ver se você pode realizar aquilo que você quer. Para você não entrar em dívidas, em coisas que vão te fazer piorar a sua saúde e a sua vida financeira. Porque se você tem um problema financeiro, a sua saúde ela vai para as cucuias também. Você começa a ter doenças emocionais, começa a ter enxaquecas, alergias, ansiedade, pessoas que ficam depressivas. Então, isso gera um grande transtorno. Mas eu quero te dizer que só essa planilha aqui não é o suficiente. Aqui é uma introdução. Você precisa conhecer o seu financeiro, ter clareza, saber para onde o seu dinheiro está indo. Aqui é possível você saber para onde o dinheiro está indo com essa planilha. Você vai saber tintim por tintim para onde esse dinheiro está indo. Mas para que a sua vida financeira melhore, de fato, você precisa, além de ter uma planilha, trabalhar várias coisas na sua vida financeira, tá? Então, já vimos o orçamento, e aí depois que você segue tudo isso, né, de saber preencher essa planilha, começar a olhar para o seu orçamento, você vai ter vários resultados, assim como as minhas alunas, os meus alunos tiveram. Aí, olha aqui. E todos os serviços que eu disponibilizo essa clareza, eu disponibilizo planilhas, ferramentas para você conseguir, para o aluno conseguir, para minha aluna conseguir ter resultados significativos. Então, essa aluna aqui, ela fez uma consultoria e ela não sabia, ela estava perdida, o dinheiro não sobrava, ela não sabia para onde esse dinheiro estava indo, ela estava frustrada, só trabalhava e não via onde o dinheiro estava indo. Trabalhava, estava frustrado, o dinheiro escorria pelas mãos. Então, ela chegou na consultoria assim, não sabia administrar a empresa, o pessoal, e hoje ela tem clareza das entradas, das saídas, ela tem clareza do negócio dela, ela tem clareza
das finanças pessoais dela. Ela conseguiu iniciar o processo de montagem da reserva, o capital de giro, que essa aluna ela é uma empreendedora. Então, ela conseguiu ver a importância de ter uma reserva, conseguiu fazer sobrar dinheiro, porque não sobrava, e com um salário de R$ 8.000, não estava sobrando nada, nada, nada. Quando ela me procurou, ela disse: Fê, me ajuda, estou cheia de dívida, não sobra nada, estou frustrada, porque é frustrante, não consigo fazer uma viagem, não consigo ter lazer, não sobra nada. E aí ela começou a ter clareza, começou a administrar melhor o dinheiro dela, começou a ver o que estava acontecendo, para onde esse dinheiro estava indo, e nós alinhamos isso. Aqui, essa pessoa conseguiu pagar as dívidas, zerar as dívidas, limpar o nome e está se preparando para comprar um apartamento, né? Que é uma meta. Essa pessoa entrou na mentoria com a meta de comprar um apartamento. É uma pessoa que tem TDAH e impulsividade, então muitas pessoas acham, é TDAH, tem impulsividade, não vai conseguir ter um bom desenvolvimento na mentoria. Isso não é verdade. Na mentoria, a pessoa consegue sim ter um bom desenvolvimento. E aí as pessoas me perguntam, quando eu explico tudo isso, elas perguntam: mas Fernanda, como é que eu posso ter mais conhecimento como esse? Onde eu posso me aprofundar nisso? Como eu posso ser um estudo de caso teu? Porque a pessoa que vai ser meu estudo de caso pode ter certeza que ela vai ter a vida financeira transformada. Então, elas perguntam como é que elas podem acessar tudo isso. E aí foi pensando nisso que eu criei a mentoria financeira pessoal Metamorfose. Esse nome porque a borboleta ela passa por uma transformação. Ela sai do casulo para viver uma nova vida, uma vida de liberdade. Ela vai voar, ela fica linda, ela sai daquele casulo, daquela prisão, e é isso que eu quero trazer para vocês. Que vocês saiam do casulo, que vocês deem voos altos, que vocês se libertem. Então, por isso o nome Metamorfose. A mentoria Metamorfose é uma reeducação financeira de 3 meses, 100% online. Você, do seu celular ou do seu computador comigo, organizando as suas finanças na palma das suas mãos. Eu vou te ajudar a mudar hábitos que estão sabotando a sua vida financeira. Você vai parar de viver endividada, viver para pagar boletos, sair desse ciclo de endividamento, dessa prisão. Você vai aprender a cuidar do seu dinheiro através do método que eu uso, que é um método prático. É 100% prático. Desde a primeira aula você já vai conseguir praticar no seu cotidiano, que eu passo os planos de ações a cada aula, então você já vai pôr a mão na massa, não tem enrolação. É um método validado pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Então, o MEC diz que esse método, ele é confiável e que ele dá certo. Então, você não precisa se preocupar, que o método é validado. Ele não não vou só encher linguiça com você, não, e nem quero, porque a minha maior recompensa é ver você tendo resultado e ver você tendo a sua vida transformada. E o seu problema não é falta de dinheiro, porque todo mundo tem dinheiro. Não adianta você dizer, não tem dinheiro, Fernanda. Você tem dinheiro. Você só pode não ter um valor que você quer, um valor mais alto, um valor que você acha suficiente, mas você tem. Os problemas acontecem por você não saber administrar o dinheiro que você tem de forma inteligente. E você pode sim ter uma vida tranquila, onde você controla o seu dinheiro e não ele te controla. E eu vou te ajudar a conquistar essa vida.
E a promessa da mentoria é que você recupere a sua paz e tranquilidade financeira em 3 meses. Em 3 meses você vai conseguir recuperar a sua paz e tranquilidade financeira, com a sua reserva montada ou no processo de montagem, já investindo, limpando o nome, saindo das dívidas. Então, você vai conseguir recuperar a sua paz e tranquilidade financeira em 3 meses nessa mentoria. E para quem é a mentoria? É para você que quer organizar-se financeiramente, para você que quer ter dinheiro sobrando, para você que quer aprender a investir, para você que quer ter paz e tranquilidade, para você que quer montar a sua reserva de emergência, para você que quer ter clareza da sua vida financeira, que quer aprender a estabelecer metas financeiras, realizar seus sonhos sem endividar-se, sem ter que ficar vivendo essa vida sem realizações, vivendo uma vida financeiramente ruim, empurrando com a barriga. Para você que quer sair das dívidas, sair das compras compulsivas, é possível ter um relacionamento saudável com o dinheiro. Para você que quer aumentar a sua renda e quer realizar sonhos sem endividar-se. E para quem não é? Essa mentoria não é para você que quer continuar com a conta no vermelho, que quer mês após mês viver para pagar boletos, que quer viver sem paz por não ter reservas, que não quer investir e não ver o dinheiro trabalhando para você, que não quer ter clareza da sua vida financeira, que quer continuar em ciclos de endividamentos. Ela não é para você que quer viver sem realizações de sonhos, ou continuar fazendo inúmeras dívidas, ou você que quer continuar fazendo empréstimos de bancos, de agiota, de terceiros, e para você que quer continuar empurrando com a barriga os problemas financeiros dia após dia. E para você que não está comprometida em mudar a sua realidade financeira e mudar a sua vida, porque a mentoria ela não vai mudar só as suas finanças, ela muda a sua vida por completo, pode ter certeza. E o que você recebe dentro dessa mentoria? O acesso de 3 meses, aulas gravadas e ao vivo, materiais complementares, planos de ação a cada aula, uma mentoria 100% prática, bônus com especialistas, acompanhamento personalizado 24 horas, eu vou segurar na tua mão, te acompanhar 24 horas. Precisou de mim, é só me chamar que eu vou estar disponível. Essa mentoria também tem bônus. De bônus você vai ter o suporte para tirar dúvidas via WhatsApp ou em grupo também, tanto de forma individual quanto em grupo. Você vai ter planos de ações no final de cada sessão, de cada aula. Você vai ter análise detalhada do seu cartão de crédito, um plano personalizado de pagamento de dívidas de acordo com as suas dívidas e de acordo com o seu orçamento, com a sua necessidade. Você vai ter combo de planilhas, materiais de apoio, como e-books, checklist, vídeos, tutoriais, tudo aquilo que será necessário para que a sua vida financeira venha a ser destravada. E eu tenho um bônus extra, que é com uma especialista, a Karine. Ela é perita em PNL e ela vai dar uma aula de hipnoterapia de destrave, que ela vai conseguir descobrir o porquê que você está nesse ciclo de endividamento, por que sua vida financeira está desse jeito, porque eu quero te dizer que tudo isso que você vive hoje são só sintomas e existe uma causa. Então, eu e Karine vamos estar trabalhando para descobrir a causa de tudo isso, para que você venha destravar a sua vida financeira e sair da mentoria de fato com uma nova visão, com transformações e para viver uma nova vida, uma vida próspera, uma vida abundante, a vida que você merece e nasceu para viver, que não é essa vida escassa que você está vivendo, essa vida de viver para pagar boletos. Então, quanto poderia custar tudo isso, né?
poderia custar 5.997. Só a minha mentoria. E os bônus, mais R$ 3.000. Então, você investir R$ 8.997 para ter toda essa transformação na sua vida. Porque a mentoria, ela traz uma mudança na sua vida, ela traz transformações e ela poderia valer muito mais do que esse valor ao todo de 8.997. Porém, claro, eu quero trazer uma condição especial, eu quero que você esteja dentro dessa mentoria, eu quero que você transforme a sua vida. E aí eu tenho um bônus especial para quem entrar na mentoria, para quem se inscrever em 24 horas, que desse valor de 5.997 só da mentoria e mais os bônus, que dá 8.997, se você fechar, se você investir dentro das 24 horas a contar do término dessa aula, olha o tanto de desconto que você vai ter. É o máximo que eu posso fazer agora, mas já tem um descontaço para você ter uma mega transformação na sua vida que você depois vai dizer: meu Deus, isso daqui não tem preço, Fernanda. Realmente foi barato o que você cobrou para eu ter essa transformação na minha vida. Porque de fato não tem preço. E aí você pode parcelar até 12 vezes, né? Até 12 vezes no cartão. A minha causa é libertar vidas através da educação financeira. Eu acredito que você não nasceu para viver na escassez, então chega de viver na escassez, sem realizar, preso em endividamentos e sem clareza, vivendo uma vida medíocre, uma vida mediana. E aí eu quero te fazer uma pergunta, uma não, algumas perguntas. Como seria a sua vida se você já estivesse com dinheiro sobrando? Imagina aí. Como seria a sua vida se você estivesse com dinheiro sobrando? Como seria a sua vida se você estivesse sem dívidas, realizando dos mais pequenos aos grandes sonhos? Como seria se você já estivesse com a reserva de emergência montada? Como seria a sua vida se você não precisasse emprestar dinheiro? Como seria a sua vida se você estivesse com a sua conta no verde e não no vermelho? Imagina como seria a sua vida. Que maravilha, né? Eu creio que você tem muitos sonhos. Então, a sua vida poderia estar em outro patamar. Aqui eu tenho mais depoimentos de alunos que saíram de compulsões, que viviam para comprar blusinhas, endividado, que não sobrava dinheiro e que teve a vida transformada através da mentoria. Pessoas que saíram de crenças de escassez, que saíram de crenças de incapacidade, que abriram o próprio negócio somente com a mentoria financeira. Imagina, você acha que só vai trabalhar as suas finanças, mas trabalhou a capacidade dessa aluna e hoje ela está recebendo um bom dinheiro todo mês com a escola dela de inglês, sem precisar ser refém de CLT. Imagina, isso aconteceu com a mentoria. Aí você pode dizer, Fê, mas eu não tenho tempo. Eu estou sem tempo, como é que eu vou fazer isso? Bom, os horários são personalizados, eu vou ver o melhor horário que vai se encaixar tanto com a minha rotina, tanto com a sua, para que nós venhamos juntas conseguir executar tudo que for necessário. Então, o tempo não é problema. Todos os alunos que eu já tive, as vidas são bem corridas, a minha vida também é corrida, mas nós sempre conseguimos encontrar um tempo para fazer acontecer, só basta querer. Fê, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Quero te dizer que você tem sim dinheiro, sabe por quê? Todos os meses você faz dívida, que eu sei. Eu conheço muito sobre você. Todos os meses você faz dívida, você paga dívida e às vezes você não se dá conta que aquilo que você está investindo, que você está fazendo dívida não traz benefício.
sendo que você poderia estar investindo em uma mentoria que vai te tirar do endividamento, que vai te trazer muitos benefícios, mas você continua lá com aquelas coisas que não vão te trazer um benefício. Então, o seu problema não é falta de dinheiro. Você precisa tomar uma decisão. Uma decisão de, ao invés de fazer aquela dívida, investir em algo que vai transformar a tua vida, que vai mudar a tua realidade. E aí você pode pensar, será que é para mim? Sim, é para você. É para todas as pessoas que buscam desenvolvimento. Todas as pessoas que querem mudar a sua vida, que estão cansadas de viver na escassez. E aí você fala assim, mas e aí, Fê, se eu não gostar, se eu estiver insatisfeita, eu dou minha cara a tapa e eu tenho uma garantia aqui para você, que além da garantia de 7 dias, de acordo com o Código do Consumidor, que se você não estiver satisfeita com o produto, você pode devolver esse produto ou esse serviço em 7 dias, por lei, eu te dou mais um mês, né? Eu te dou um mês, caso você execute tudo que te foi passado dentro desses 30 dias e você falar assim, Fernanda, eu não tive nenhum resultado. Nós estamos há um mês e eu não tive nenhum resultado, eu executei tudo que tu me passou, eu te reembolso 100% aquilo que você investiu, porque eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero o teu dinheiro, eu quero resultados, eu quero que sua vida seja transformada, é isso que importa para mim. Eu não quero que você só me pague e não tenha nenhum tipo de resultado. Então, por isso, eu criei essa garantia, fora a parte dos 7 dias, que se você executar, claro que você tem que executar, né? Não adianta não fazer e depois querer ser reembolsado, mas se você executar tudo que foi passado, eu te devolvo o teu dinheiro se você não obtiver resultados. Então, eu estou dizendo aqui que o método dá resultado, que você vai ter resultado e que você pode confiar em mim. Caso contrário, eu te devolvo o teu dinheiro, porque eu não quero o teu dinheiro sem resultados, jamais. O suporte é humanizado. Eu mesma vou estar dando suporte para você, não vai ser nenhum robô, nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial, tá? Eu mesma vou olhar cada dúvida, cada caso e vou estar com você à disposição. Eu costumo dizer que 24 horas, porque eu sempre estou respondendo. Se você está com algum problema, de tomar decisões no momento, precisa tomar uma decisão financeira, não sabe, me chama que eu vou estar disponível para te ajudar. Então, o suporte é totalmente humanizado e eu estarei disponível, eu não vou sumir, tá? Tem pessoas que somem depois que a pessoa compra, mas eu não faço isso, jamais. Isso vai contra um dos meus valores, que é a honra, de honrar as pessoas e honrar minha palavra. E honrar também o meu nome, claro. E para quais os casos que funcionam a mentoria? Funciona para pessoas que estão sem dinheiro sobrando, que estão endividadas, compulsivas, sem reservas, que não sabem investir, que não têm aposentadoria. Funciona para todas aquelas pessoas e todos os casos financeiros. Porque não existe caso financeiro sem solução, tá? O que acontece é que você não tem um conhecimento, mas eu já estudo há quase 4 anos sobre finanças, tenho um método validado, sei bem qual a minha entrega, e pode ter certeza que eu jamais vou te deixar sem uma informação, vou te deixar sem um caso resolvido. Eu sempre busco resolver todos os casos que entram na minha mão, todos os casos que estão diante de mim. E que você faça bom proveito dessa aula e que você consiga executar, porque eu te garanto que se você executar isso que eu te ensinei hoje, você já vai ter, sim, algumas transformações na sua vida.